Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de leitura de Como Criar um Novo Eu, livro do Dr. Joe Dispenza. Já estamos na parte 3 do livro, onde ele vai nos conduzindo, né, por 4 semanas, como ele separou aqui, para fazer a meditação. Então, já vimos que precisamos ter um caderno para anotar as ideias, os insights, temos que ter um ambiente propício, calmo. E agora vamos para os passos da indução, que vai nos levar a essa meditação. Indução das partes do corpo. Existe mais de uma forma de indução. Como? Primeiro, deve concentrar-se na localização ou na orientação do seu corpo no espaço. Por exemplo, pense na localização da sua cabeça, começando pelo cimo e descendo lentamente, né? Iniciando por cima e descendo. À medida que a indução evolui de uma parte do corpo para outra, vá sentindo e tomando consciência do espaço ocupado por cada uma delas. Sinta também a densidade, o peso ou o volume do espaço em todo o corpo. Ao focar a sua atenção no couro cabeludo, depois no nariz, a seguir nas orelhas e assim sucessivamente, descendo pelo corpo até estar focado na planta dos pés. Vai sentir algumas alterações. Esse movimento entre as diversas partes do corpo e a ênfase nos espaços dentro dos espaços são a chave desse processo. Depois, tome consciência da área em forma de gota que rodeia o seu corpo e o espaço que ela ocupa. Quando conseguir sentir essa área em torno do corpo, a sua atenção deixa de estar concentrada no corpo, deixa de ser o corpo e torna-se algo superior, menos corpo e mais mente. Por fim, tome consciência da área que a sala onde está ocupa no espaço. Sinta o volume que ela preenche. É quando chega a este ponto que o cérebro começa a alterar os seus padrões de onda desordenados para outros mais ordenados. Por quê? É possível medir essas diferenças na sua forma de pensar. Podemos ver os padrões de pensamento num eletroencefalograma e perceber como passou da atividade beta para alfa. Contudo, o objetivo não é fazê-lo entrar num estado alfa qualquer. O objetivo é que alcance um estado alfa altamente coerente e organizado. É por isso que vai concentrar-se primeiro no seu corpo e na respectiva orientação no espaço e passar depois das partes do corpo isoladas para o volume ou o perímetro do espaço que rodeia o corpo. E, finalmente, centrar a sua observação em toda a sala. Se conseguir sentir a densidade desse espaço, se conseguir reparar nela e prestar-lhe atenção, vai naturalmente passar de um estado de pensar para o estado de sentir. Quando isso acontece, é impossível manter o estado beta de alta amplitude, que caracteriza o modo urgente de sobrevivência, e um estado de concentração excessivo. Indução da água a subir. Outra técnica de indução semelhante que pode utilizar é imaginar a água a entrar na sala onde você está sentado e começar gradualmente a subir. Observe, sinta o espaço em que a sala está situada e o espaço que a água ocupa. A princípio, a água sobe até lhe cobrir os pés, depois até as canelas e aos joelhos, e acaba por lhe chegar ao colo. A seguir, sobe até a barriga e peito, cobrindo-lhe
os braços, chegando ao pescoço, ao queixo, aos lábios, à cabeça, até a sala ficar completamente cheia d'água. Apesar de algumas pessoas poderem não gostar da ideia de estar completamente cobertas por água, outras acham-na tranquilizante, acolhedora e convidativa. Primeira semana, guia de meditação. Não se esqueça que durante as meditações da primeira semana, a sua tarefa é praticar técnica de indução. Se gravar essa indução, certifique-se de que repete as perguntas incluídas nas introduções de indução dos apêndices deste livro, com a respectiva ênfase nas palavras e expressões como sentir, reparar, prestar atenção, tornar-se consciente de e atender a. Termos com volume, como volume, densidade, perímetro do espaço ou peso do espaço, entre outras, também vão ajudá-lo a concentrar-se na sua observação. Em vez de passar rapidamente de uma parte para a seguinte, deixe passar algum tempo, pelo menos uns bons 20 ou 30 segundos, para esses estímulos sensoriais e para as sensações dessas partes no espaço se instalarem verdadeiramente. Leve aproximadamente 20 minutos a fazer a indução das partes do corpo, da cabeça aos pés. Se já fez meditação, sabe sem dúvida que pode perder a noção do tempo à medida que as suas ondas cerebrais diminuem de frequência e passa para o estado alfa, tranquilo e relaxado, em que o modo interior é mais real do que o exterior. Capítulo 11. Corrija a sua maneira de ser. Aqui já é a instrução para a segunda semana. Durante a segunda semana, vai acrescentar 3 passos ao processo: reconhecer, depois admitir e declarar, seguidos de entregar-se. Primeiro, leia todos esses passos e responda as respectivas perguntas. Depois, dedique pelo menos uma semana às sessões diárias de meditação, em que primeiro faz a indução e depois os 3 passos. Claro que, se precisar de mais de uma semana para se sentir mais apto, não há qualquer problema. Passo 2: reconhecer. Reconhecer, identifique o problema. O primeiro passo para reparar uma coisa é perceber o que não está a funcionar. É preciso saber qual é o problema e dar-lhe um nome para ter poder sobre ele. Muitas pessoas que passaram por uma experiência de quase morte falam de uma revisão da vida, em que vêm, como num filme, todas as suas ações encobertas ou manifestadas, os sentimentos que exprimiram e suprimiram, os pensamentos públicos e privados e as atitudes conscientes e inconscientes. Viram quem eram e de que forma os seus pensamentos, palavras e ações afetaram tudo e todos na sua vida. Depois da experiência, afirmam compreender melhor quem são e mostram vontade de passarem a viver melhor daí em diante. Consequentemente, aperceberam-se de novas possibilidades e de melhores formas de ser perante qualquer oportunidade. Como se viram a si mesmas a partir de um ponto de vista verdadeiramente objetivo, essas pessoas sabem claramente o que querem mudar. Reconhecer é como fazer todos os dias uma revisão da vida, dado que o seu cérebro dispõe de todo o equipamento necessário para constatar quem está a ser. Por que não fazer precisamente isso antes de morrer e, com efeito,
Renascer na mesma vida? Com a prática, esse tipo de consciência pode ajudar a ultrapassar o que, de outra forma, seria o destino pré-determinado do seu cérebro e corpo, ou seja, os programas automáticos e escravizantes instalados na mente e as emoções memorizadas que condicionam quimicamente o corpo. Só quando está verdadeiramente consciente e atento é que começa a acordar do sonho. Ficar imóvel, em silêncio, paciente e relaxado e prestar depois atenção aos hábitos da antiga personalidade liberta sua consciência subjetiva de atitudes recorrentes e de estados emocionais extremos. A mente já não é a mesma, porque se conseguiu libertar da natureza egocêntrica do ego perdido em si mesmo. E quando se percebe da pessoa que tem sido, através do olhar atento do observador, passa a ter mais vontade de viver, porque quer fazer melhor para a próxima. À medida que desenvolve as suas aptidões de contemplação e auto-observação, está a cultivar a capacidade de separar a sua consciência dos programas subconscientes que definiam o seu antigo eu. Ao transferir a consciência do seu antigo eu para observador desse eu, desliga-se da pessoa que era antes. E à medida que se vai apercebendo da pessoa que era, através da metacognição, a capacidade de se observar através do lobo frontal, a sua consciência deixa de estar, pela primeira vez, mergulhada em programas inconscientes. Passa a ter consciência das coisas que não tinha consciência. Está a dar os primeiros passos no sentido da mudança pessoal. Inicie a revisão da sua vida. Para descobrir e explorar vários aspectos do antigo ser que deseja alterar, é necessário fazer algumas perguntas do tipo lobo frontal. Oportunidade para escrever. Dedique algum tempo a fazer a si mesmo perguntas como estas, ou outras que lhe possam ocorrer, e a escrever as respostas. Que tipo de pessoa tenho sido? Que tipo de pessoa sou eu aos olhos dos outros? Qual é um dos lados do meu fosso? Que tipo de pessoa realmente? Que tipo de pessoa sou realmente por dentro? Qual é o outro lado do meu fosso? Há algum sentimento que vivo e com que me debato até constantemente, todos os dias? Como me descreveriam os meus amigos mais chegados e a minha família? Alguma coisa acerca de mim que escondo dos outros? Que parte da minha personalidade tenho de melhorar? O que quero mudar em mim? Escolha uma emoção para desaprender. A seguir, escolha um dos seus estados emocionais que o afligem e um dos estados mentais limitados. Por exemplo, aliás, os exemplos seguintes podem ajudar. Ou seja, um dos hábitos que deseja abandonar. Uma vez que as emoções memorizadas condicionam o corpo a ser a mente, essas emoções autolimitadoras são responsáveis pelos processos automáticos de pensamento, que criam as suas atitudes, que influenciam as suas crenças limitadas acerca de si próprio em relação a tudo ou a todos, o que contribui para as suas percepções pessoais. Cada uma das emoções aqui enumeradas é originada pelas substâncias químicas da sobrevivência, que dão força à atitude controladora do ego. Oportunidade para escrever. Escolha uma emoção que represente bem a pessoa que é, mas que queira desaprender.
Essa emoção pode não constar na lista abaixo, a que você quer desaprender. Lembre-se de que esta palavra tem um significado para si porque se trata de uma emoção que conhece bem. É um aspecto que deseja alterar. Recomendamos que tome nota da emoção que escolheu, porque vai trabalhá-la ao longo deste passo e dos seguintes. Exemplos de emoções de sobrevivência: insegurança, ódio, crítica, vitimização, preocupação, culpa, depressão, vergonha, ansiedade, arrependimento, sofrimento, frustração, medo, ganância, tristeza, desgosto, inveja, raiva, ressentimento, desmerecimento e carência. A maioria das pessoas olha para estes exemplos e diz: posso escolher mais de uma? É importante no início trabalhar uma emoção de cada vez. Em todo caso, elas estão todas ligadas em termos neurológicos e químicos. Por exemplo, há de reparar que quando está furioso, está frustrado. Quando está frustrado, sente ódio. Quando odeia, critica. Quando critica, tem inveja. Quando inveja, está inseguro. Quando está inseguro, torna-se competitivo. Quando é competitivo, fica egoísta. Todas essas emoções são dominadas pelos mesmos químicos da sobrevivência combinados, que estimulam depois os estados mentais com eles relacionados. Por outro lado, o mesmo se aplica aos estados mentais e emocionais mais elevados. Quando está alegre, sente amor. Quando ama, sente-se livre. Quando é livre, fica inspirado. Quando está inspirado, torna-se criativo. Quando é criativo, é aventureiro e assim sucessivamente. Todos esses sentimentos são controlados por diferentes substâncias químicas que depois influenciam o seu pensamento e comportamento. Peguemos na raiva como exemplo de uma emoção recorrente que poderá escolher para trabalhar. À medida que desaprende a raiva, todas as outras emoções autolimitantes vão também gradualmente diminuir dentro de si. Se sentir menos raiva, vai sentir-se menos frustrado, com menos ódio, menos crítico, menos invejoso e assim por diante. O que é positivo é que está efetivamente a domar o corpo para que este deixe de controlar de forma inconscientemente. Em consequência, ao alterar um desses estados emocionais destrutivos, o corpo começa a ter menos tendência para viver fora de controle e você vai modificar muitos outros traços de personalidade. Observe que sensação lhe provoca no corpo a emoção indesejada. A seguir, feche os olhos e pense no que sente quando experimenta essa emoção em particular. Se conseguir observar a ser subjugado por essa emoção, preste atenção a essas sensações que ela provoca no seu corpo. Há diferentes sensações que estão relacionadas com diferentes emoções. Quero que tome consciência de todos esses sinais físicos. Fica com calor, irritado, agitado, fraco, corado, esgotado, tenso? Analise o seu corpo com a mente e verifique em que área sente essa emoção. Se não sentir nada no corpo, não faz mal. Lembre-se apenas do que deseja mudar em si. A sua observação está a mudar isso mesmo a cada momento. Agora, familiarize-se com o estado presente do seu corpo. A sua respiração está alterada? Está impaciente? Tem dores físicas? E, em caso afirmativo, se essa dor tivesse uma emoção, qual seria? Repare apenas no que está a acontecer ao nível fisiológico nesse momento e não tente fugir. Fique na presença do que sente. As várias sensações do seu corpo tornam-se emoções quando lhes dá um nome, como raiva, medo, tristeza ou qualquer outro. Por isso, vamos observar todos esses sentimentos e sensações físicas
que criam a emoção que pretende desaprender. Continue a sentir essa emoção sem se distrair com mais nada. Não faça nada para ela desaparecer. Praticamente tudo o que tem feito na vida foi para fugir dessa emoção. Recorreu a tudo o que pôde exterior a si para a fazer desaparecer. Fique na presença da sua emoção e sinta como energia do seu corpo. Essa emoção fez com que se apropriasse de tudo o que conhecia no seu ambiente para forjar uma identidade. Por causa desse sentimento, criou um ideal para os outros em vez de um ideal para si próprio. Esse sentimento é quem realmente é. Reconheça-o. Ele é uma das muitas máscaras da sua personalidade que memorizou. Começou por ser uma reação emocional a um acontecimento da sua vida, que perdurou até se tornar um estado de espírito, que evoluiu para um temperamento, que criou uma personalidade. Essa emoção tornou-se uma memória de si mesmo. Não diz nada do seu futuro. A sua ligação a ela significa que está mental e fisicamente ligado ao seu passado. Se as emoções são produto de experiências, ao acolher a mesma emoção todos os dias, o corpo está a ser erroneamente levado a acreditar que o seu mundo exterior permanece o mesmo. E se o seu corpo estiver condicionado para experimentar novamente as mesmas circunstâncias do seu ambiente, nunca poderá evoluir e mudar. Enquanto viver no dia a dia em função dessa emoção, só conseguirá pensar no passado. Muito bom! E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Então, nós iremos agora praticar a primeira semana para depois iniciarmos essa. Se você está nos acompanhando até aqui é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like e acesse a playlist para acompanhar essa leitura desde o início e compreender melhor como fazer essas mudanças, os porquês, os exemplos que o Dr. Joy dá dos seus alunos, dos workshops e imersões. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos vemos por aqui numa próxima leitura.